Olá, está começando o Justiça em Questão e no programa de hoje vamos falar de um projeto que, além de conscientizar homens que tiveram atitudes violentas contra mulheres, oferece capacitação profissional às vítimas. O trabalho e a volta por cima também são pauta do JQ na matéria sobre o aumento de microempresas durante a pandemia. Nós vamos mostrar o que fazer quando o inquilino vai embora do imóvel levando a chave. Que opções o proprietário tem? O JQ fala também sobre a citação através de edital para tentar localizar uma pessoa cujo paradeiro ou endereço não é sabido. E é claro, vamos mostrar a você as decisões que foram destaque no Estado, além de esclarecer suas dúvidas e apresentar curiosidades. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Nós vamos começar a edição de hoje mostrando para você um projeto que vem ajudando os homens a mudar atitudes violentas em relação às mulheres. A iniciativa também oferece capacitação profissional às vítimas. A reportagem é de Cristiane Antúnia. No Brasil, a Lei Maria da Penha, de 2006, é considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, mas ainda há muito o que fazer. Os índices de agressões exigem estratégias de prevenção que ataquem as diferentes manifestações da violência. Na cidade de Guanhães, no interior de Minas Gerais, por exemplo, o projeto Empodere propõe, através de grupos reflexivos, transformações positivas no comportamento dos agressores e das vítimas. Aqui em Guanhães nós temos um trabalho com os autores de violência doméstica, que são os grupos reflexivos, que debatem a sociedade patriarcal, o machismo, o comportamento desses homens perante suas mulheres, suas famílias. E a partir dessa experiência, que foi muito exitosa em relação aos níveis de reincidência desses agressores, nós percebemos a necessidade de trazer também as mulheres para esse debate. Porque muitas vezes as vítimas de violência doméstica são colocadas numa posição de submissão tão grande que elas nem se dão conta mais de que estão sendo alvo desse tipo de opressão e acabam naturalizando o comportamento violento e agressivo do seu parceiro ou do seu familiar. Segundo a assistente social e uma das idealizadoras do projeto, Lidiane Gonçalves, uma característica comum das vítimas é a baixa autoestima. Isso ocorre porque essas mulheres vivenciam diversas formas de violência dentro desses relacionamentos e começam a não enxergar outras perspectivas de vida. Associado a isso, grande parte das vítimas dependem economicamente dos seus agressores, o que faz com que elas permaneçam durante muito mais tempo nesses relacionamentos. E a partir daí, nós pensamos numa proposta que pudesse conjugar um benefício prático para essas mulheres. Nós resolvemos aliar essa abordagem educativa, reflexiva, com um benefício profissional para essas mulheres, para que elas consigam ter sua autonomia e ter o seu próprio dinheiro, que isso já é uma grande fonte de independência e uma possibilidade para elas de se desvencilharem desse tipo de relacionamento abusivo. Na primeira edição, que realizamos em Guanhães, contamos com as oficinas de capacitação em malha e crochê e a oficina de gastronomia, em parceria com o Instituto Tecendo Itabira. Conseguimos fazer uma formação rápida nessas duas áreas, com mais de 80 mulheres em situação de vulnerabilidade social e ou vítimas de violência doméstica. Esse trabalho é muito importante porque a gente atinge diretamente a sociedade, vê o resultado dele muito próximo. As mulheres agradeceram muito as oficinas, se mostraram extremamente interessadas e dedicadas e com isso, ressignificar os papéis das mulheres dentro das relações afetivas e familiares, dando mais autonomia e empoderamento a elas. Uma dessas mulheres é a Juliana de Souza, que com a ajuda do Empodere descobriu uma nova habilidade. No programa, fiz um curso de culinária, como terapia ocupacional. Ainda não o coloquei em prática devido a um problema de saúde. Contudo, foi muito importante para mim. Deixo o meu agradecimento a todos os integrantes do grupo que me apoiaram muito e recomendo a outras mulheres que passaram ou passam pelo mesmo problema que eu. Ter ferramentas para uma futura trajetória profissional é muito útil,
Mas o projeto vai além da chance de aprender um novo ofício. Foi oportunizado a essas mulheres a discussão sobre o tema. Muitas mulheres disseram que foi a primeira vez que se sentiu de fato à vontade para relatar tudo aquilo que tinha acontecido com ela, sem se sentir julgada ou com medo do seu agressor. É isso que o projeto Empodere busca. Ele busca a emancipação da mulher. Ele busca que essa mulher enxergue que existem outras perspectivas de vida, que é possível escrever uma nova história, que é possível romper com esse ciclo de violência. Ainda sobre o assunto capacitação, a habilidade de ler e escrever, todos sabem, é muito importante. Ela vale não só para a pessoa se relacionar e realizar alguns atos da vida civil, mas também se proteger. Tem gente que fecha contratos com analfabetos abusando dessa fragilidade. A repórter Silvana Monteiro fez uma entrevista sobre as condições para contratar com esse público. Eu estou com o professor de Direito do Consumidor, Alan Matos, e também membro da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB-MG. Doutor, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor prevê que todos nós somos vulneráveis. No entanto, existe também a categoria dos hipervulneráveis. Como que a gente pode analisar essa questão dentro aí da proposta da lei? No Brasil, existe uma legislação própria específica que disciplina as relações de consumo e, consequentemente, o direito do consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, o nosso conhecido Código de Defesa do Consumidor. Esta legislação é uma das legislações mais importantes, sem dúvida alguma, do nosso país, e é uma das legislações que eu considero mais próximas do cidadão. Exatamente em virtude disso, essa legislação ela foi construída sob inúmeros princípios fundamentais, e um desses princípios fundamentais é a chamada vulnerabilidade, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1 do próprio CDC, que, como você muito bem disse, vai dizer que todos nós, todos os consumidores, eles são vulneráveis, e essa vulnerabilidade ela pode ser tanto uma vulnerabilidade técnica, que é a ausência de conhecimentos técnicos que nós temos em relação a determinados produtos ou serviços. Essa vulnerabilidade pode ser também uma vulnerabilidade fática, que é exatamente a desproporção de forças que existe entre o fornecedor e entre o consumidor. E nós temos, finalmente, a vulnerabilidade jurídica, que é aquela ausência de conhecimentos técnicos, de conhecimentos jurídicos mesmo, envolvendo aí os mais variados assuntos que nós temos, como, por exemplo, empréstimos consignados, compra e venda de imóveis e etc. E aí existe um grupo de consumidores que, além de ser considerados vulneráveis por força da própria lei, são ainda hipervulneráveis, ou seja, que apresentam uma vulnerabilidade ainda superior às outras pessoas, como acontece nos casos típicos envolvendo idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, as crianças e etc. E nessa categoria também a gente tem aquelas pessoas, né, doutor, que não sabem ler ou escrever propriamente, né? Exatamente, que se tornam ainda mais vulneráveis às práticas existentes no mercado de consumo. São permitidos, né, aqueles tipos de contratações via máquina, né, via aplicativo, via telefônica, a pessoa liga e fala, olha, eu estou te oferecendo um empréstimo, eu quero fazer um contrato com você da compra de um carro. O que é ou não permitido nessa situação, o que deve ser feito para um contrato com essas pessoas? Quando nós estivermos tratando de situações envolvendo consumidores hipervulneráveis, como consumidores desses grupos que nós demos a título de exemplo, essas contratações envolvendo esse tipo de consumidor, ela deve ser cercada por mais informação, por mais respeito e por mais cuidado aos direitos básicos elencados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, nós temos já vasta doutrina e, inclusive, vasta jurisprudência que indica que
as contratações feitas com pessoas idosas e principalmente com pessoas analfabetas, elas devem ser feitas presencialmente, elas devem ser feitas através de instrumentos escritos, privilegiando, por exemplo, a forma pública, a escritura pública, ou com um procurador com poderes especiais, exatamente para se proteger ainda mais esses consumidores. Esses contratos, né, que forem feitos de forma abusiva, eles podem, inclusive, né, por força aí de jurisprudência, serem anulados, né? Exatamente. Nós já tivemos aí vários casos recentes julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e por tribunais de vários outros estados, em que os magistrados entenderam que a contratação envolvendo, por exemplo, empréstimo a consumidor idoso, analfabeto, a contratação feita simplesmente por telefone, ela é nula de pleno direito. Temos várias decisões que determinam a nulidade deste negócio, a devolução dos valores pagos, e algumas decisões vão até mais longe, porque quando se caracteriza, por exemplo, a presença de má-fé do fornecedor banco ou agente bancário, ainda há possibilidade de condenação por reparação de danos morais que aquela pessoa idosa e analfabeta, por exemplo, tenha sofrido. Veja agora as decisões do Tribunal Mineiro que foram destaque no estado. A Gontijo vai ter que indenizar uma idosa de Montes Claros, no norte de Minas, e o sobrinho dela, portador de necessidades especiais. A empresa de transporte de passageiros negou a eles passagens gratuitas ou com desconto, mesmo comprovando a renda. E a condição, os consumidores tiveram que pagar pelos bilhetes. A empresa foi condenada a devolver o dinheiro e a pagar aos dois R$5 mil por danos morais. Ao fixar a quantia, a Justiça considerou o impacto do episódio para as duas pessoas, que dependiam da aposentadoria e viveram a angústia de ter gastos que poderiam comprometer as necessidades básicas do dia a dia. O município de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, vai indenizar em R$25 mil um aluno que se feriu enquanto brincava numa escola municipal. A decisão foi confirmada em duas instâncias. O menino escorregou e caiu sentado sobre a ponta de um vergalhão de ferro que estava exposto. A criança teve o intestino grosso perfurado e precisou passar por cirurgia. Para a relatora, a instituição deveria preservar a segurança dos alunos, o que não ocorreu em momento algum. Com isso, o valor fixado para reparar os danos ficou mantido. O segurança de um restaurante na região centro-sul da capital mineira será indenizado em R$10 mil. Ele foi ofendido com insultos racistas por uma mulher quando avisou que era cobrada uma taxa pelo uso dos banheiros do estabelecimento. Ela participava de uma feira nas proximidades, mas não havia consumido nada no local. Ao ser informada da norma, a mulher jogou o dinheiro no balcão e chamou o funcionário, abre aspas, urubu, safado e macaco, fecha aspas. E no próximo bloco vamos falar sobre o aumento do número de pessoas que apostaram na formalização do próprio negócio durante a pandemia. É daqui a pouco. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No primeiro mês de 2020, o Brasil já apresentava índices alarmantes de desemprego. Veio a pandemia e a preocupação, é claro, aumentou para muitos brasileiros. Mas, por incrível que pareça, uma luzinha surgiu no fim do túnel. A quantidade de microempreendedores individuais aumentou nesse período. Teve mais gente formalizando o próprio negócio. Olha só. Florença sempre ajudou os pais na padaria da família. Como não queria a rotina de acordar cedinho todos os dias, foi cursar Direito. Mas, durante a faculdade, a vocação começou a dar sinais. Durante o estágio, eu comecei a fazer doces para a festa, como uma forma renda extra, né, nos finais de semana. E eu, mesmo ajudando eles, comecei a fazer os doces e continuei e fui tomando gosto. Hoje ela é MEI, microempreendedora individual. Faz parte do grupo responsável por aumentar a quantidade de negócios formalizados no Brasil, mesmo durante a pandemia. E em Minas, nesses 5 primeiros meses de 2020, esse número já representa um aumento absoluto de mais de 30%, né? Nós já estamos em quase 36% a mais do número de formalizados em Minas Gerais. Assim como as empresas de grande porte, a MEI está sob a tutela do direito empresarial, mas com pequenas diferenças.
Isso é, a forma como elas são constituídas, a forma como elas precisam ser registradas, elas são diferenciadas. Mas, para encerrar uma MEI, elas também podem estar sujeitas à recuperação judicial e à falência. Não com os rigores que a falência e a recuperação judicial têm para as grandes empresas, mas é uma ferramenta de extinção muito poderosa, porque permite aos empresários uma forma de negociar os seus débitos com seus fornecedores e os seus credores. Segundo a analista do Sebrae, abrir o negócio, contudo, nos conformes é fácil. A formalização como microempreendedor individual é relativamente simples, ela é gratuita e feita totalmente pela internet no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Um cuidado que é necessário ter antes de fazer essa abertura é procurar a prefeitura da cidade para verificar se a ocupação, se a atividade que a pessoa pretende exercer como MEI, de fato é permitida no local, seja na sua casa ou em um local alugado. O interessado precisa trabalhar sozinho ou ter, no máximo, um empregado. Não pode ser sócio de empresa com outro CNPJ. A ocupação deve ser permitida na lista de atividades que está disponível no portal do empreendedor. E o negócio não pode ter faturamento superior a R$ 81 mil ao ano. O aumento de microempreendedores pode ter sido motivado pelas vantagens que a formalização oferece, como foi o caso de Florença. No processo, eu consegui o auxílio, né? O auxílio emergencial, que às vezes, por eu não ter o MEI, eu não conseguiria. Então, assim, eu ficaria, como diz, igual assim, as encomendas de doce, bolo, parou. Não está tendo, porque o pessoal não está fazendo festa, então parou. Se eu não tivesse aberto o café, eu também não teria esses R$600. Que assim, nesse começo é complicado, porque é pouco pelo investimento que eu fiz, né? Mas já ajuda. E assim, se eu precisar, eu posso ter acesso a uma linha de crédito, que é coisa que assim, eu ainda não peguei, mas se eu precisar, eu vou estar recorrendo a isso. Que é uma coisa que se eu estivesse trabalhando por conta própria, eu não teria como fazer isso. Ser dona do próprio negócio foi uma decisão da qual ela não se arrepende. Acho que a pessoa não tem que ter dúvida, acho que a gente tem que tentar. A gente só vai saber se der certo se tentou. Porque, igual meus pais, a gente, assim, eram pessoas que não tinham nada, digamos assim. Então, assim, eles criaram coragem, vamos tentar, vamos, e deu super certo, eles estão lá. Então, assim, eu me espelho muito neles, nessa questão. Uma história que pode servir de exemplo. Nós precisamos, no Brasil, dar apoio e oportunidade para todos os microempreendedores, porque são eles que geram emprego e renda para o nosso país. Você já deve ter ouvido falar em citação, mas não é de citação literária ou poética, não. É outra que pode acontecer com qualquer um de nós. A multa de trânsito que chega à casa do motorista, uma circular sobre a quebra de regras em um condomínio ou uma notificação escolar ou profissional. No âmbito administrativo, essas ferramentas informam o cidadão de uma medida tomada contra ele. Assim, a pessoa pode se defender ou regularizar uma situação. Na Justiça, um instrumento com a mesma finalidade é a citação. Então, a citação é a convocação da outra parte, do réu no caso, dando-lhe ciência de que existe um processo contra ele e que ele tem um prazo para se defender. E que conste também essa advertência, se ele não o fizer, ele fica sujeito aos efeitos da revelia, que é a presunção de veracidade daquilo que o autor alegou. Existem várias formas de citação. Carta registrada, mandado entregue por oficial de justiça, a modalidade eletrônica que só se destina a pessoas jurídicas, a que é feita pelo escrivão ou chefe de secretaria e, por último, a citação por edital, quando se esgotam todas as tentativas anteriores ou não se sabe o paradeiro de uma pessoa. Ela chama-se citação ficta também, porque ela é fictícia, não se tem assim a garantia de que a informação vai chegar à pessoa que deve ser citada. Então são publicados avisos gerais, ditos proclamos, né? Publicados no Diário Oficial, nos jornais locais, na internet, no site do CNJ, do site do Tribunal de Justiça, que normalmente é feita no Diário Judiciário Eletrônico. Por ser extraordinária e especialíssima, a citação por edital pode ser feita também quando há conhecimento da localização da pessoa a quem se procura, mas ela se encontra em região inacessível.
Pode ser um local remoto, atingido por desastre natural ou até mesmo em outro país. Porém, se o autor age de má fé, informando que desconhece a localização do réu para ser beneficiado no processo, ele pode ser multado em até 5 salários mínimos. O valor vai ser revertido em favor do indivíduo citado. Emitida a citação, o magistrado determina um prazo que varia de 20 a 60 dias para comparecimento no fórum. Caso isso não aconteça, o juiz pode nomear um curador especial para representar o citado. Na maioria dos casos, trata-se de um defensor público. E hoje em dia, com os sistemas conveniados, o Judiciário dispõe do Infojude, que é o acesso direto à declaração de renda da Receita Federal, Bacenjude, que é o acesso aos dados do Banco Central, Ciel, né, que é o sistema eleitoral dos eleitores, tem todos os dados dos eleitores também. Então, antes de determinar a excepcional citação por edital, o juiz deve recorrer a esses sistemas conveniados. E no próximo bloco a gente te mostra o que fazer quando o inquilino simplesmente vai embora com a chave do imóvel, que era alugado. Não saia daí, que o Justiça em Questão volta já já. Estamos de volta com Justiça em Questão. Imagina só a situação. Você tem um imóvel e aluga para uma pessoa, mas essa pessoa, sem nenhum aviso, vai embora, desaparece e leva junto a chave do imóvel. Pode isso? A resposta está na matéria a seguir. O contrato é claro. É proibido o inquilino abandonar o imóvel sem aviso ou deixar de entregar as chaves ao dono. A lei do inquilinato é uma lei de 91, tá? Lei 8245. E essa lei é o seguinte, ela preserva o locador e locatário, claro, e ela tem como regra ou situação principal o contrato de locação. Então as pessoas têm que observar o contrato de locação. O contrato de locação ele é composto do documento, claro, né, que está fazendo a autorização do uso do bem por terceiro, é composto de termo de vistoria e eventual garantia para o uso do bem. E se o locatário estiver devendo alguma mensalidade ou taxa do imóvel e for embora sem quitar a dívida? Eu sugeriria, enquanto advogado e professor, que a pessoa fizesse um boletim de ocorrência. Primeiro momento. Segundo momento, ela pode entrar, trocar a chave, fazer tudo? Não, não pode. Ela tem que entrar com uma ação de despejo para oficializar aquela saída, comprovando o abandono, né? E aí, assim for, o juiz vai conceder, então, que é o que a gente chama de imissão na posse, ele vai poder entrar, e entrando, então, ele pode tomar as medidas que ele entende como cabíveis. A dor de cabeça não é só para o inquilino. Os fiadores também podem ficar com o nome sujo e responder na justiça pelo abandono. E até que a ação judicial se encerre, o proprietário fica impedido de retirar qualquer bem que o inquilino tenha deixado no imóvel. Ou já aconteceu até num caso muito peculiar que eu tive, que foi o seguinte, o sujeito teve a autorização do despejo, entrou o proprietário e aí tinha bens do locatário lá. O que nós fizemos? Fizemos uma avaliação de mercado com 3 ou 4 orçamentos e pedimos ao juiz para adjudicar esses bens ao dono. O que é adjudicar? Entregar em pagamento a dívida. O juiz aceitou e isso, a dívida era um pouco maior, teve um abatimento nessa dívida. Mas é bom ficar atento, viu? Pode haver mudanças nesse período excepcional que vivemos. Segundo o professor, por conta da pandemia, o CNJ publicou uma nova recomendação pedindo que os juízes tenham cautela no julgamento de diversas ações, principalmente as de despejo. Porque o momento é de isolamento, o momento é de cuidado especial às pessoas, né? E para o juiz não ficar determinando o despejo, colocando as pessoas na rua, né, sem alguma fundamentação relevante, enfim, é uma recomendação do CNJ que é cabível no momento de pandemia. O JQ também traz curiosidades para você, é o quadro Você Sabia? Nós temos nos tribunais câmaras e em primeiro grau de jurisdição nós temos as varas. E por que vara? Né? Isso causou até uma certa polêmica recentemente por causa da expressão que se utiliza conduzir sob vara. Vara é porque os juízes romanos e depois os portugueses, né, nós também adotamos essa tradição romana, eles se distinguiam, eles eram obrigados a andar com uma vara, havia até penalidade para isso.
sendo que o que eles chamavam antigamente de juiz letrado usavam uma vara branca e os outros juízes uma vara colorida. Mas com isso, o símbolo do exercício da jurisdição ficou sendo a vara. E é por isso que as sessões judiciárias se chamam vara, né? Hoje em dia ainda seguindo a tradição portuguesa, e é por isso quando se diz conduzir sob vara, quer dizer, conduzir sob ordem judicial. Não é o que muita gente pensa, ninguém vai dar varada em ninguém, né? Então assim, só para descontrair um pouco, né? E não há nisso nenhuma ofensa, nenhuma agressão a quem quer que seja, né? Afinal somos todos iguais perante a lei. O Justiça em Questão está terminando, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Então comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e se você puder, fique em casa.